Até hoje, eu não tenho explicação para o que aconteceu. Eu sinto um frio na coluna só de lembrar daquele dia. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado. Então, o meu pai alugou uma chacrazinha em uma cidade. Bem, eu não tenho ideia do nome da cidade, pois já não lembro mais. O lugar ficava no interior. E ali ficava mais de 4 horas de viagem de carro. E aquele lugar foi indicado por um amigo do meu pai. Quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde. Bem, íamos ficar uma semana lá. No dia seguinte, fomos visitar a cidade. E depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia. O segundo dia ficamos na chácara mesmo. E o terceiro dia também. E nada de anormal havia acontecido até ali. Porém, tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. Nos dias anteriores não tinha feito frio, porém neste dia estava muito frio. Aquela manhã estava estranha. Eu não sei explicar bem o que tinha de estranho. Porém, eu sabia que havia alguma coisa que não parecia certa. O dia foi avançando e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Comecei a ficar inquieto dentro de casa. Almoçamos e depois do almoço, quando estávamos na sala conversando, foi que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora. E pouco depois, a luz acabou. Então, o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito. Pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então, começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, que era somente o vento. Porém, não parecia ser somente o vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa. E não somente de onde o vento vinha. E logo, não parecia ser somente um grito. Parecia que havia mais de uma pessoa gritando e gemendo, como se estivesse agonizando. Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco depois, as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se estivesse alguém batendo nelas. Porém, não havia ninguém lá fora. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. Meu pai já estava convencido que aquilo não era o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro. Nós entramos e nos trancamos lá dentro. E ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos vindo de todos os lados de fora da casa. Então, ouvimos uma das janelas quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora, até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, e os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, e então o meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para a gente sair do banheiro. Ele saiu e depois de uns 5 minutos ele voltou falando que estava tudo bem. Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho para não assustar a gente. Porém, eu consegui ouvir o que ele falou. Ele falou que quando saiu do banheiro e foi ver se as portas estavam fechadas, e de fato estavam as 3 portas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro, e que todas as janelas também estavam fechadas, menos uma.
porta da sala onde a gente estava. Aquela janela estava quebrada. Porém, os estilhaços do vidro estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada e eu também, pois eu nunca havia visto algo como aquilo acontecer em minha vida. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá. Porém, o dia ainda estava nublado e acinzentado, e estava com cara de que iria cair um temporal, o que de fato aconteceu durante a noite. O meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, e que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou de nós passarmos a noite lá. Bem, a gente ainda estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Mas por volta de meia-noite, aqueles gritos retornaram até a casa. Todos acordaram e o meu pai levantou a hipótese de que poderia ser alguém precisando de ajuda. Ele abriu a porta da sala, que dava acesso para o terreiro da chácara, e mais à frente ele pôde perceber que os gritos vinham de uma pequena mata que havia ali perto. Ele disse para nós trancarmos todas as portas. Ele disse que iria até lá, pois talvez alguém precisasse de ajuda. Ficamos ali e os gritos continuavam. Em seguida, o meu pai volta com muito medo. Pede que todos nós pegamos as nossas coisas, que iríamos embora naquela noite mesmo. E quando já estávamos prestes a sair da casa, aquele grito agora estava do lado de fora. Um forte vento abriu a janela, fazendo apagar a única vela que havia em cima da mesa, deixando o lugar num completo breu. Todos nós gritávamos apavorados. E de repente, uma coisa começou a bater na porta e em todas as janelas. E aqueles gritos se estenderam até umas 5 horas da manhã. E todos nós ficamos encolhidos ali na sala mesmo, todos juntos e abraçados. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, corremos até o carro e fomos embora dali. Entregamos a chave para o proprietário da chácara, contamos a ele tudo o ocorrido e nunca mais voltamos naquele lugar novamente. Essa foi a experiência mais traumática que tive em toda a minha vida. Boa noite. Há alguns anos atrás, eu me sentei na varanda da casa do meu avô, onde ele se encontrava, e pedi para ele me contar uma história de fantasma. Ele me falou que contaria 2, e que as 2 eram de fato verdadeiras. Algum tempo depois, o meu avô faleceu. Então, em sua homenagem, eu vou contar as 2 histórias para vocês. A mãe do meu avô tinha só 9 anos de idade quando isso aconteceu com ela. Então, foi por volta de 1870. E para voltar da escola, ela tinha que passar perto de uma grande floresta. A mãe dela sempre ia pegar ela na escola. E um dia, quando ela estava voltando da escola, eles viram uma mulher bem estranha do lado da estrada. Ela estava berrando e xingando ela mesma. Um pouco depois, ela pulou em uma árvore e começou a subir nela. E quando ela estava no topo da árvore, ela começou a gritar: "Eu vou pegar vocês 2!" Então, ela começou a pular de galho em galho, passando de uma árvore para outra.
Isso assustou tanto as duas que elas voltaram correndo para casa. E quando chegaram lá, trancaram toda a casa e se esconderam no quarto. Elas acabaram dormindo lá dentro, com medo de sair lá fora. E quando elas acordaram, a mãe da minha bisavó pegou uma espingarda que eles tinham no quarto e foi ver o resto da casa. E quando ela chegou na lavanderia, ela encontrou uma janela quebrada. E no meio do chão da lavanderia tinha uma espécie de ninho feito com roupas sujas deles. A mulher louca tinha dormido ali o dia inteiro. A segunda história que o meu avô contou é sobre a minha bisavó, que já era um pouco mais velha quando isso aconteceu. Ela estava no milharal que tinha na casa dela colhendo milho, quando ela decidiu dar uma parada para descansar. O milharal tinha uma trilha em forma de Y que passava pelo meio dele, e os vizinhos tinham o costume de passar por ali para cortar caminho. A minha bisavó estava perto da trilha quando ela viu uma figura se movendo na direção dela. Quando a figura chegou mais perto, ela viu que era o irmão dela. Então, ela gritou para ele: "Oi, César!" Ele sorriu para ela e seguiu o caminho dele. E depois de um tempo, ela voltou para casa e resolveu ver a correspondência, que ninguém havia já tinha um tempo. E no fundo da pilha de cartas, ela encontrou uma que já tinha mais de uma semana. Ela abriu e leu somente a primeira linha, que dizia o seguinte: "Senhora Cristina, sinto lhe informar que o seu irmão César faleceu há alguns dias atrás. Boa noite."